Olha só essa notícia aqui, gente. Eu quero que vocês ouçam com atenção isso, tá? Boa. Em 2021, cada deputado federal pelo Paraná gastou em média R$3.000 por mês com combustível. Esse valor, que é R$544 maior do que a média nacional, foi ressarcido integralmente pela Câmara dos Deputados. Do total, todos os 30 parlamentares gastaram, aqui pelo Paraná, né, paranaenses, gastaram R$1.100.000 no ano passado. Os 30 deputados paranaenses, no caso. Os números são do portal da Transparência da Câmara dos Deputados. O campeão de ressarcimento com gastos de combustíveis no Paraná é o deputado Sérgio Souza, do MDB, que gastou R$68.000. Ele é seguido por Gleisi Hoffmann, do PT, que gastou R$62.000. E Aline Sleutz, isso, do União, que teve R$60.000 de ressarcimento. Paulo Martins, Gustavo Fruit, Jacobo, Cristiane Yared, Rubens Bueno e Toninho Vancher não registraram ressarcimento de combustível. O salário atual de um deputado é de R$ 33.763. Já o total gasto pelos deputados maringaenses chega a R$160.000 no ano passado, média de R$40.000 por cabeça. Isso daí dá mais ou menos R$3.349 por mês. Quem, na ordem dos que mais gastaram, foram Enio Verri, Sargento Faur, Luiz Nishimori e, por fim, Ricardo Barros. Daí a gente tá com esse mundaréu de aumento de combustível, né? E os nossos parlamentares sendo ressarcidos pelo combustível, né? Isso são só alguns detalhes. Tem passagem aérea, tem telefonia, aluguel de carro, tem verba de divulgação parlamentar, tem auxílio moradia, tem apartamento funcional, verba de gabinete, R$111.000 por cabeça, né? Cada deputado pode gastar R$111.000 com verba. Enfim, é muito dinheiro, muito dinheiro. Mas assim, é um mundaréu de dinheiro. E daí, mas assim, eu trouxe só esse escopo do combustível para ver se a gente debate, né? Se de repente, se a gente não desse o ressarcimento de combustível, o parlamento talvez fosse um pouco mais compreensível diante desse cenário dos valores do combustível. E aí, Francês? Olha, se no ano passado... Isso é do ano passado? Ano passado. Se no ano passado eles gastaram isso, imagino neste ano, né? Quer dizer, porque essas andanças, como as viagens ida e volta a Brasília, eles não usam carro, eles usam avião, tem passagem aérea. Essas andanças por aí foram em busca de reeleição e não foram para ajudar eleitor, ajudar a população nenhuma. Tudo isso aí é coisa de negociação política, principalmente, digamos aqui, a Gleisi Hoffmann, né? Presidente nacional do PT. Ela tem razão de gastar tanto, porque ela anda muito mais que os outros, né? Agora, vejamos quais os finais, os objetivos de uma pessoa que usa tanto carro público assim, com motorista, e despesas que vêm junto nessas viagens. Porque eu não vejo ninguém almoçando em restaurante de beira de estrada, não. Eles comem bem, gastam bem, pagam despesa dos outros, eles fazem bom uso, ou uso exagerado das verbas que recebem. Agora, me preocupa muito, porque a gente recém emergindo de uma pandemia, nós com esses problemas aí agora do preço dos combustíveis, ano eleitoral, vamos aí para o segundo semestre eleitoral, eles vão gastar com certeza muito mais. E hoje, inclusive, eu queria fazer um ligeiro parâmetro, né? Talvez um elogio para a Câmara de Maringá, porque a Câmara de Maringá só tem um carro, né? Aí eu liguei lá, falei, deve gastar bem pouco, né? Liguei lá, mas o presidente da Câmara, o grande Mário Verri, liguei várias vezes. Mário Verri, que está na presidência. Ah, tá, no momento, ele estava ocupadíssimo, não quis me alugar, não quis me ouvir várias vezes, não quis conversar comigo várias vezes. Eu acho que ali daria um bom parâmetro, mostrar como os vereadores de Maringá, pelo menos quanto ao consumo de combustível com verba pública, são bem econômicos. Agora, quanto a salário, não posso ser não, porque eles acabaram de aumentar os subsídios deles em 10,6%, que já passou do limite de R$10.000 cada um por mês.
Vamos lá, o Vidigal, isso aqui dá, esses 3 mil por mês dá em média aí 500 litros de gasolina por mês. Eu com 500 litros de gasolina eu consigo dar uma voltinha boa, hein, cara? Dá pra dar umas borrifadas na mão, né? Isso. Aqui, ó, vamos colocar ali que é 500 litros, vamos colocar que faz na gasolina. O carro é público? Não, às vezes sim, às vezes não, porque tem também como alugar. Mas vamos colocar ali numa média de 14 km por litro, dá pra rodar 7 mil. Esses carros não fazem 14, não. Vamos colocar 12. Chega a 12, dá 6 mil quilômetros por mês. Ao fim de 12 meses, rodou 72 mil quilômetros. E aí, Vidigal? Bom, você lembra que algum tempo atrás nós perguntamos aqui fizemos uma pergunta aqui para um deputado sobre a questão do salário dele, como é que ele imaginava que um cidadão comum entendia aquilo do salário dele, né? A resposta dele foi mais ou menos assim: o cara não sabe nem o quanto é isso. Cara, não dá. Então vamos lá, vou tentar ser bem brevezinho. O vencimento, não dá para falar salário, mas é 33 mil reais. Se você for somar as vantagens, com auxílio moradia, auxílio não sei o que, Vitor, vai para mais de 100 mil reais. E aí, para a gente chutar por baixo. Então é o seguinte, quando você fala assim, poxa, mas eu não quero saber de política, eu não tenho nada a ver com isso, eu não estou nem aí, que se dane. Quando a pessoa faz isso, cara, você tá ajudando a que as coisas, essa desigualdade permaneça do jeito que está. A gente tem 70% da população que ganha até 2 salários mínimos. Cara, são 70% de 200 e poucos milhões de pessoas ganham até 2 salários mínimos. Quando a gente não critica isso, né, e quando a gente não levanta bandeiras, inclusive bandeira, por exemplo, pelo fim da reeleição, acabar com reeleição de todo e qualquer cargo, quem sabe mandatos revogáveis, quem sabe imunidade, discutir imunidade, algumas imunidades. Quando a gente fala isso, é porque a gente quer reverter isso. Porque o contrário, a barbárie, é o que a gente já vive. É um cara, um deputado que tem cerca de 100 mil reais por mês de benefício, salário, benefício e vantagem, e a gente tem gente passando fome pedindo dinheiro na esquina. Se isso não mexe com a gente, se isso não deixa a gente indignado, nós temos que tomar vergonha na cara. Se a gente não fica indignado quando a gente vê uma pessoa pedindo dinheiro na esquina, enquanto um deputado ganha 33 mil reais de salário livre, se isso não revolta a gente tem que tomar vergonha na cara. A gente precisa mudar isso. Mas agora é hora de dizer isso pessoalmente, porque agora eles vão começar a aparecer, estender a mão. Ok, vou passar para o professor Itamar. Eleitoral. Olha, no que diz respeito ao gasto com combustíveis, né, que esse valor que foi apresentado aí, que é o resultado de 2021, bom, a minha opinião é que, primeiro, que não teria que ter esse direito a ressarcimento, né? O candidato se elege, competindo com muitos, uma vez eleito, recebe um vencimento que parece que não resta dúvida que o vencimento é o suficiente para ele se manter e, consequentemente, as viagens que ele faz em busca, inclusive, da reeleição, deve ficar a cargo dele. Não pode ser repassado isso ao contribuinte com mais este peso, né? Quando a gente pega o salário dos deputados, assim, se olhar para quem ganha salário mínimo, o salário é até muito alto. Mas quando você pega a assessoria dos deputados, né, o conjunto de assessores que tem, e aí é que está o problema maior, né? Não é nem o problema do salário do deputado em si, mas o conjunto que ele gasta. Então, o professor, coincidentemente, eu tenho essa informação para o senhor fazer daí até mais uma análise, tá? Tem até 111 mil por mês para pagar para esses assessores em salários que variam de 1.500 a 15 mil por mês. Então, pode colocar mais 111 mil nessa conta aí, fora as cotas de ressarcimento, auxílio moradia de 4.200 ou apartamento. Então, assim, vai fazendo a continha por aí enquanto conversa, que no final o senhor vai ver que é um número bastante expressivo. Pelos dados que já estão colocados, passa aí de 200 mil por cabeça de deputado, né? Esse é que está o problema está aí. E são, inclusive, assessores que estão lá a serviço dele, não necessariamente
do trabalho, digamos, parlamentar, mas sim, porque para o trabalho parlamentar, mais do que 2 assessores é desnecessário, né? Mas para o trabalho de militância dele, para ele ser reconduzido novamente para o parlamento. Ou seja, nós trabalhamos, pagamos os impostos para esses deputados brilharem. E aí a gente fica sempre de olho no salário do parlamentar. E esse é o menor. Pegando até um caso específico que eu vi essa semana, um assessor do Mamãe Falei ganha mais de 20 mil reais por mês e nem presta trabalho direto à Assembleia. Ou seja, provavelmente o salário desse deputado seja até menor do que o dos seus assessores, né? Então é um problema complexo, difícil de sair, porque ninguém tem interesse em mexer nisso.